hoje a gente vai abordar um tema que durante muito tempo ficou esquecido, o refluxo de origem pélvica. Atualmente ele está super em alta, até pela possibilidade de um tratamento menos invasivo. A gente sabe que as varizes não safênicas representam 10 a 12% da doença varicosa. E o refluxo de origem pélvica, ele representa 34% desse refluxo não safênico. Ele pode originar do plexo gonadal, do plexo hipogástrico ou mais frequentemente de ambos. O plexo gonadal ele é formado pela veia gonadal direita, que drena para a veia cava inferior, e a veia gonadal esquerda, que drena quase em ângulo reto para a veia renal esquerda, conforme demonstrado aqui por esse delicado esquema feito pela doutora Camila Andrade. E o plexo hipogástrico, que é mais relacionado com a veia ilíaca interna e seus ramos, nós temos a divisão pelo plexo parietal e o visceral. O parietal, eles recebe veias extrapélvicas, são as veias glúteas, sacral, lateral, pudenda interna, obturatória e sacrais. E o visceral, que já drena as veias intrapélvicas, as vesicais, uterinas, retais e vaginais. Mas o mais importante disso é a grande rede de anastomose que existe entre esses dois plexos. Durante algum tempo, a gente tinha algumas definições sobre insuficiência venosa. Basicamente, a gente definia como dor pélvica crônica aquela dor que durava por mais de 6 meses e não tinha causa definida. Já a insuficiência pélvica, quando havia uma insuficiência, ou seja, um fluxo retrógrado ou refluxo nas veias pélvicas. Quando essas duas condições se juntavam como causa e efeito, então nós tínhamos a síndrome de congestão pélvica. Isso ficou muito mais claro hoje, depois do consenso de 2019 da União Internacional de Angiologia. Olha o que ela diz. Diz o seguinte, que a nova definição para a síndrome de congestão pélvica são sintomas crônicos, os quais podem incluir dor pélvica, peso perineal, urgência urinária, dispareunia, e todos esses sintomas são causados por refluxo ou obstrução das veias pélvicas ou gonadais e podem estar associados a varizes perineais ou varizes de membros inferiores. Nós temos alguns motivos para estudar as varizes pélvicas. Primeiro, porque acomete 1 em cada 6 mulheres, independente de sua classe econômica, e afeta significativamente a sua qualidade de vida. Esse trabalho foi feito com uma população feminina de um hospital geral e de um hospital particular, de uma rede privada, e foi demonstrado que não existe diferença estatística nos sintomas entre ambas as mulheres. Todas sofrem iguais, tá? E diferente do que a gente sabe, que varizes é mais relacionado com o sobrepeso, aqui as mulheres magras, com o índice de massa corporal menor que 25, são as mais afetadas. O segundo motivo é que essas tributárias migram para os membros inferiores, causando as varizes. E essa probabilidade dessas tributárias migrarem, fugirem para os membros inferiores, chega a 62%. Só que nós, através do mapeamento venoso, que é o nosso trabalho do dia a dia, a gente consegue identificar se essas varizes vêm do território pélvico, tá? Quando o assunto é recidiva, pessoal, o território pélvico é o grande vilão. A contribuição do refluxo de origem pélvica para pacientes com recidiva de varizes, até envolvendo o sistema de safena, chega a 28 a 72%. A forma de distribuição das varizes pélvicas nos membros inferiores é variada. Vou mostrar para vocês aqui do nosso serviço. Nós tivemos uma predominância de distribuição dessas varizes oriundas do território pélvico maior na face posterior de coxa, 38,7%, seguido de varizes que rompem o assoalho pélvico pelo ponto perineal e migram para a safena. Depois nós tivemos veias também paralelas ao sistema de safena sem envolver a safena. E menos frequentemente nós temos veias que ficam só aqui na região do períneo ou que fazem conexão com a safena parva. Essa incidência de 34% de varizes pélvicas no grupo de varizes não safênicas é do Dr. Nikos Labropoulos. Nós temos algumas formas de diagnosticar varizes pélvicas.
ultrassom abdominal e endovaginal, a angiorressonância, a angiotomografia e a flebografia, que é considerado o padrão ouro. Então, o ultrassom vascular, o abdominal e o endovaginal, essa casadinha, ela consegue fazer tudo que esses métodos fazem e com um custo baixo e ainda sem radiação, sem contraste e ainda pode ser repetido, tá? E a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia para o diagnóstico de varizes pélvicas é tão boa quanto a angiotomografia, quanto a ressonância e quanto a flebografia. E qual o protocolo que nós recomendamos para o estudo de varizes pélvicas? Então, o protocolo é constituído de 2 etapas. Tem o transabdominal e tem o endovaginal. O endovaginal a gente vai falar numa outra aula, tá? O objetivo do transabdominal aqui, ele tem, primeiro, avaliar a perviedade do sistema venoso profundo, cava e ilíaca. Segundo, a gente tem que avaliar se existe a síndrome venosa compressiva, renal e ilíaca. Aqui também a gente vai estudar as veias gonadais e hipogástricas, tá? O endovaginal a gente vai confirmar realmente as varizes parametriais. E olha que interessante aqui, né? Qual o exame que é pedido quando o paciente tem suspeita de varizes pélvicas? Segundo esse consenso internacional, o consenso da WIP, ele diz o seguinte: se o paciente procura um ginecologista, o exame que é solicitado é o transvaginal e também o transabdominal. Se ele procura um cirurgião vascular, os pedidos que são feitos para ele são ou a angiorressonância, ou a tomografia, ou até mesmo a flebografia. Então a gente tem que mudar e mostrar para o cirurgião vascular que o ultrassom é capaz de dar esse diagnóstico, reservando a flebografia somente para os pacientes a serem tratados. E o nosso diagnóstico começa aqui, ó, pessoal, começa nos membros inferiores, onde a gente vai detectar os pontos de fugas, onde as tributárias do território pélvico migram para os membros inferiores, fazendo conexão ou não com o sistema de safenas. E quais são eles? Então, nós temos o ponto inguinal, que ele é alimentado pelas veias do ligamento redondo. Nós temos o ponto glúteo, aqui no sulco glúteo, que é alimentado pelas veias glúteas, principalmente a glútea inferior. Nós temos o ponto obturador e o ponto perineal, que são alimentados por ramos da ilíaca interna, né, pudenda interna. E na etapa transabdominal, eu fiz esse esquema aqui, só para ficar didático, apesar de não ter ficado muito bonito, mas é exatamente isso que a gente vai estudar, ó. A veia cava, a gente vai estudar todo o eixo de cava e ilíacas, vai estudar a veia gonadal, saindo aqui da renal, e vai estudar também as veias parametriais. Com isso, a gente, no sistema de veia cavas aqui, cava ilíaca, nós iremos avaliar a síndrome venosa compressiva, a renal e a ilíaca. Nós iremos também avaliar a veia gonadal aqui, ó. Passa paralelo ao músculo psoas. E quando as varizes pélvicas elas são em grande quantidade, a gente consegue, com o transdutor aqui, já identificar essas veias parametriais, tá? Se a gente consegue ver já um fluxo invertido numa veia gonadal ou na veia ilíaca interna, a gente já pode suspeitar de uma compressão da veia renal esquerda, caso você veja um fluxo inverso na gonadal, e se você vê um fluxo inverso na hipogástrica, você já suspeita também de uma compressão venosa ilíaca. Uma veia gonadal com diâmetro maior ou igual a 6 milímetros, ela tem um fator preditivo positivo de varizes pélvicas de 96%. Embora alguns autores discordem disso. Tem autores que acham que o diâmetro puramente não indica a insuficiência da veia gonadal. Então, dessa aula, o que a gente leva para casa, gente? Então, vamos lá. Varizes de localização atípica, a gente tem que sempre pensar em refluxo de origem pélvica. E quais são esses pontos de fugas que a gente vai procurar nos membros inferiores? Pela janela transperineal, a gente vai procurar o inguinal, o perineal e o glúteo. A gente deve utilizar aqui a manobra de Valsalva ou compressão distal, o que vocês acharem melhor, tá? Qual o ponto de referência que a gente tem que ter para a veia gonadal? Músculo psoas e vasos ilíacos. A janela para a gente ver as veias parametriais, se houver realmente muitas varizes, a transabdominal, a gente coloca o transdutor bem na pelve baixa, em corte transverso, localiza o útero e avalia o lado esquerdo e o lado direito. E pacientes com recidiva de varizes, sempre atentar para a origem pélvica do refluxo, ok?